ouvir a Justiça de hoje discutindo as propostas de redução da maioridade penal no Brasil. Participando do programa, a juíza Valéria da Silva Rodrigues, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o médico psiquiatra forense Paulo Roberto Repsoldi. Vamos abrir este bloco com a opinião do advogado Warley Bello, especialista em direito penal da OAB de Minas Gerais, sobre a redução da maioridade penal. Essa questão de diminuir a idade penal para diminuir a criminalidade infantil, de uma maneira bem clara, no meu modo de ver, é um estelionato científico. Você não tem nenhuma argumentação sólida no sentido de que diminuindo a idade penal vai melhorar alguma coisa. Não existe isso. Todos os indicativos que nós temos é justamente o contrário. Quer dizer, se é necessário a gente combater o problema da criminalidade infantil, e é necessário mesmo, precisa o Estado ser rigoroso. Como? Fazendo todas as crianças e todos os adolescentes frequentarem escolas, e não dentro do sistema carcerário, do sistema penitenciário, na casa do menor, no FEBEM, seja lá que for a instituição. Então... Doutor Repsoldi, o senhor concorda com o advogado? Em parte, sim, mas... sendo científico, já que ele colocou a ciência em foco, um menor de 17 anos, ele é irresponsável, na hora que ele está esfaqueando uma pessoa, ele não sabe o que está fazendo, ele não tem capacidade de entendimento, ou seja, o que é crime? É um ato típico, ilícito e culpável. Então, uma pessoa com 16 anos, que está cometendo um homicídio, um latrocínio, ele não tem capacidade de saber que ele está matando para roubar e que aquilo é proibido e quem realiza aquele tipo de ato será punido com uma prisão, por exemplo, uma reclusão. Então sabe, cientificamente ele tem capacidade de responder pelo delito, ele tem capacidade de responsabilização penal. O importante é como se dará esse tipo de pena. Ou seja, se nós apenas reduzirmos, aí sim eu concordo com ele, foi brilhante. Ou seja, se apenas nós reduzirmos a maioridade penal e colocarmos esses jovens delinquentes no sistema prisional e com a legislação penal para o adulto que temos, nós vamos colocar um menor que cometeu um latrocínio de 14 anos para ficar aí uns 3, 4 anos preso, num sistema pior ainda prisional do que existe para o jovem adolescente, e ele logo estará dentro de uma organização criminosa. Qual o comentário da senhora, doutora Valéria, sobre a opinião do doutor Warley Bello? Bom, não basta só a pessoa ter capacidade de entendimento. Concordo que o adolescente hoje, de 15, 16 anos, sabe o que está fazendo, tem que ser responsabilizado. Mas o que o doutor Warley está colocando é que não é só a capacidade de entendimento que leva a isso. Nós temos fatores externos, principalmente na área da educação. 90% desses adolescentes que praticam crime ou estão com uma escolaridade muito baixa do ideal, ou estão fora da escola. Então a gente vê que o reflexo da educação no Brasil precisa ser reformulado. Nós temos uma desestrutura familiar muito grande. A ausência do Estado, principalmente que quem são essas pessoas que vão ser atingidas com a redução da maioridade penal? Quem são elas? São o que a gente chama de pardos, negros e pobres, que é o nosso verdadeiro apartheid social no Brasil. Quem são essas pessoas? São os filhos desses políticos que querem a redução da maioridade penal? São eles vão concordar se um dia o filho deles praticarem um ato infracional, eles ficarem presos numa penitenciária? Porque para os filhos deles não ficariam, porque eles têm bons advogados, quem redige as leis é o legislativo, não é o judiciário. Então são leis que abrem brecha para bons advogados, que esses indivíduos não permaneçam na cadeia. Então quem vai ser a classe social que vai ser atingida com isso? Então nós temos que pensar nisso, reformular sim a educação, condições básicas de sobrevivência dessas pessoas, aí sim para justificar. Então o Estado precisa assumir seu papel, que ainda não assumiu como deveria. Doutor Repsoldi, o senhor acha que a redução da idade penal ela seria uma proposta autoritária? Não, definitivamente. Agora, ela é uma proposta casuística e demagógica na medida em que ela vem apenas para responder um clamor social e para, como diz a doutora Valéria no início do programa,
para fazer bons palanques para alguns políticos. Mas a senhora acha, doutora Valéria, então, que essa proposta ela estaria ou não dentro de uma política de encarceramento? Ela está dentro de uma política de encarceramento. Ela é o que completando o que o doutor Paulo falou. Não é que eu seja contra ou a favor da redução da maioridade penal, mas, como o outro do colega, o advogado, falou, cadê a justificativa legal, você, para reduzir a maioridade penal? Não é porque um adolescente praticou um ato grave, seríssimo, tirou a vida de uma pessoa, e você atingiu uma classe muito grande de adolescentes que não praticam crimes graves. Porque isso vai atingir esses 94% de adolescentes que praticam atos de menor potencial ofensivo. Então, eu acho o seguinte, é desproporcional, sim, em razão do número de adolescentes que praticam crimes graves, os outros serem prejudicados com isso, é autoritário, porque quando não se tem uma justificativa, uma motivação, uma fundamentação, aí nós deixamos de ser um Estado democrático de direito, vivemos numa ditadura onde o ditador ele não precisa explicar por que ele está fazendo isso. Nós vamos reduzir, pronto, e acabou, porque matou o filho de um colega meu, porque matou um filho de classe média. Porque por ano, só em 2010... No ano de 2010, morreram mais de 8.000 crianças e adolescentes foram assassinadas. E eu não vi até agora esses mesmos políticos se preocuparem com tantas crianças e adolescentes sendo assassinadas no Brasil. Então, não é autoritário? Quer falar alguma coisa, doutor Repsol, para a gente encerrar esse bloco? É só completo, não há... A redução da maioridade penal, ela é adequada no sentido, mas ela isoladamente não surte efeito nenhum, muito antes, pelo contrário, o tiro pode ser dado no pé. Ele vai colocar esses menores num sistema legal e prisional completamente caótico e completamente ultrapassado, que é o sistema legal penal brasileiro, com penas bastante favoráveis ao delinquente, e um sistema prisional que é uma escola de marginais. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.